Depois da passagem no funeral da Rainha Elizabeth II em Londres, com discurso de campanha na embaixada e o que foi duramente repudiado, o presidente Jair Bolsonaro seguiu para os Estados Unidos, onde discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas. Na ONU, também usou sua fala para fazer campanha eleitoral de acordo com veículos de imprensa que acompanharam sua passagem por Nova York. Alguns dos mais importantes veículos do mundo destacaram a utilização na Assembleia Geral das Nações Unidas como palanque eleitoral e contestaram as declarações do mandatário na ONU. Para falar sobre essa questão e essa viagem do presidente Jair Bolsonaro a Londres no funeral da Rainha Elizabeth II e seu pronunciamento na Organização das Nações Unidas em Nova York, nós conversamos agora com Jamil Chad, que é jornalista radicado em Genebra, na Suíça, e colunista do portal UOL. Olá, Jamil, prazer falar contigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Meu caro, muito obrigado pelo convite, saudações aqui de Genebra. Maravilha. Jamil, eu queria te ouvir, que você pudesse trazer para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, esse tour do presidente Bolsonaro, primeiro no funeral da Rainha Elizabeth II em Londres, depois em Nova York. Muito contestado, tanto na Europa como nos Estados Unidos. É isso mesmo? É isso mesmo. Vamos só colocar numa perspectiva o que é que foram essas viagens. Bolsonaro, ao longo de vários anos, tentou ser recebido pelas grandes potências europeias, pelas democracias europeias. Meu caro, ele não foi aceito em absolutamente nenhum lugar entre as grandes democracias. Na França, na Alemanha, no próprio Reino Unido, na Itália, sempre com alguma desculpa para conseguir ser recebido. Então, por exemplo, na Itália, ele acabou sendo recebido pelo presidente da Itália, mas só quando foi o G20. E aí o presidente da Itália era obrigado a receber todos os membros do G20. Agora, visita de Estado não houve nenhuma para um grande país europeu. Nenhuma. Você pode falar, não, mas e a Rússia? Não, e a Hungria? Não, eu estou falando da Europa Ocidental, das grandes potências, que são, por sua vez, os maiores parceiros comerciais do Brasil, pelo menos na Europa. As portas da Europa ficaram fechadas para Jair Bolsonaro. E quando há, portanto, o funeral, é a chance que ele tem justamente de aparecer com esses líderes, no mesmo lugar que esses líderes. E essa viagem, portanto, em primeiro lugar, tinha essa função de mostrar que ele não era um pária. Mas a gente sabe muito bem que não foi exatamente assim. Em primeiro lugar, por conta dessa situação. Em segundo lugar, e aí também bastante séria essa situação, você tem, portanto, o uso da viagem, uma viagem que o protocolo exigia muita, eu diria, muito silêncio, inclusive. Né? Você não viu nenhum outro chefe de Estado fazendo declarações, discursos, dando entrevistas, em absoluto. Era um momento de luto. Luto. Um país estava justamente enterrando a sua rainha. E, portanto, existia um protocolo de que ninguém ali faria política, ninguém ali faria negociações, salvo o presidente Jair Bolsonaro, que usou a embaixada do Brasil como palanque político. Então, isso pegou muito mal aí no Brasil, mas muito mal entre os europeus. Essa foi a primeira etapa da viagem. Segunda, em Nova York, mais uma vez, na tribuna da ONU, usando a tribuna da ONU, mais uma vez, para fazer política doméstica, para fazer campanha eleitoral. Isso deixou o pessoal na ONU, principalmente os diplomatas estrangeiros, meu caro, extremamente indignado. Por quê? Vamos tentar também colocar aqui numa perspectiva. Essa foi a primeira Assembleia Geral da ONU completamente presencial. Finalmente, depois de 2 anos, quase 3 anos de pandemia, nós tivemos uma Assembleia Geral com todos os líderes num mesmo local. E aí o Brasil, como o primeiro a discursar, a grande expectativa é que o Brasil falasse dos temas globais. E aí sobe Jair Bolsonaro e fala de temas absolutamente locais para o seu próprio público, usando a tribuna para fazer política doméstica. Isso caiu muito mal. No fundo, meu caro, só para completar, tanto a passagem por Londres como por Nova York, elas foram uma espécie de epígrafe da política externa brasileira, que foi sequestrada pelo bolsonarismo. Jamil, retornando a esse processo da ONU, o discurso do Brasil que abre, né, a conferência, e você bem já colocou que ele tratou de assuntos domésticos e
praticamente particulares do seu gueto, né? Na verdade, ele também fez diversas declarações mentirosas, que foi o que mais repercutiu na imprensa internacional, mostrando aí, de fato, a posição dele e como ele se posiciona internacionalmente. A partir disso, o que tem estimulado as pessoas a acompanhar esse processo eleitoral aqui no Brasil? As pessoas, a imprensa internacional, os próprios estadistas europeus, como você já bem disse, das Américas como um todo, qual tem sido a expectativa e os olhos voltados para o Brasil nesse momento? Muito importante essa pergunta, porque, em primeiro lugar, sim, as mentiras que o Jair Bolsonaro contou na tribuna da ONU deixaram muita gente com sobrancelha de pé. Isso porque, claro, imagine só, diante da OMS, falar que o Brasil fez tudo o possível para lidar com a pandemia, com a OMS chamando, e isso eu presenciei, um dos altos dirigentes da OMS. Um deles era uma conversa em off, então eu não posso falar o nome, mas vocês podem imaginar um altíssimo dirigente da OMS chamando o presidente Jair Bolsonaro na minha frente de louco pelo seu comportamento na pandemia. Depois, toda a irritação da OMS ao descobrir que o próprio presidente brasileiro estava fazendo campanha contra a vacina. Então, depois de tudo isso, ver um Jair Bolsonaro subir no palco e dizer tudo aquilo que ele disse sobre a pandemia, claro, foi alvo de muita ironia e muita irritação por parte da ONU e da OMS. Na questão ambiental, a mesma coisa. Todos sabem, não há como enganar. Os dados são, inclusive, dados oficiais, mostrando que o desmatamento ganha uma proporção inédita nesses últimos anos. E ele falando, obviamente, algo contrário. Então, e a questão da corrupção, né, que erradicamos, ou ele diz algo assim, no sentido que acabou a corrupção. Para vocês terem uma ideia, até os diplomatas brasileiros gargalharam dessa hora. Então, não são só os diplomatas estrangeiros que ficaram, obviamente, chocados. Então, é um discurso mentiroso. Agora, por que é tão importante a eleição no Brasil? Pelo menos por dois motivos. O primeiro deles é porque o Brasil é muito importante para a extrema-direita mundial. A eleição no Brasil, uma eventual derrota no Brasil, é uma derrota da extrema-direita mundial que perde, talvez, um dos seus principais pilares. Essa é a verdade. Portanto, a extrema-direita perder no Brasil significa, sim, um abalo ao movimento internacional. Por isso, a eleição é importante para esse movimento ultraconservador. E é importante num segundo aspecto. Se houver uma ruptura democrática no Brasil, não vai ser uma ruptura democrática num país pequeno e irrelevante em algum canto do mundo. É um país que, obviamente, teria uma repercussão muito grande, mas muito grande mesmo, em toda a América Latina. Eu já ouvi de vários estrangeiros uma mesma frase. Lembrem-se que, nos anos 60, foi o golpe, em 1964, no Brasil, que abriu a fase de golpes na América Latina. Então, ter isso foi dito por estrangeiros, hein? Não estou me referindo a um historiador brasileiro, nada disso. São os estrangeiros que sabem do papel que o Brasil tem justamente nessa situação. Então, ter um golpe hoje no Brasil teria um impacto, eu diria, inclusive regional. Eu queria voltar sobre a passagem por Londres, porque algo que chamou muita atenção foi de um cidadão britânico, ao passar pelas ruas de Londres, vendo bolsonaristas em frente à embaixada brasileira em Londres, gritando, enfim, ouvindo aquelas coisas todas que a gente está acostumado aqui no Brasil, em outro país, em um momento delicado, em um momento de luto, no dia em que a Rainha Elizabeth II seria sepultada. E este cidadão britânico foi pedir respeito e foi enxotado, foi desrespeitado no próprio país. Teve que ouvir, inclusive, asneiras de pessoas mandando ele voltar para sair da Inglaterra e ir para a Venezuela. Como assim? Como é que a imprensa europeia repercutiu tudo isso, Jamil? Sobre aquilo que a gente já vinha falando da vergonha que o Brasil passava enquanto política internacional. Foi mais uma de tantas que a gente já presenciou e ouviu? Meu caro, eu vou te dizer, tá tão baixo a situação, a credibilidade do país, que quando vem um assunto como esse,
só confirma eu diria até esse repúdio que existe hoje em relação ao Brasil. E é triste, muito, você não tem ideia como isso é triste, porque, de fato, todos nós pagamos por isso. Quando a gente fala que a imagem do Brasil está destruída no exterior, não é para um brasileiro andar na Champs-Élysées, em Paris, de cabeça erguida, batendo no peito, orgulhoso de ser brasileiro. Não é por isso que importa. Não é por isso. É porque, ao você destruir a sua imagem, destruir a sua credibilidade, um dos impactos, talvez o principal impacto, é que você não é mais atrativo, você não tem mais uma capacidade de influenciar primeiro nas regras internacionais, na política internacional. Mas, em segundo lugar, empresas, as multinacionais, fluxos de investimento, vão pensar duas vezes em colocar dinheiro no Brasil. Né? Que país é esse? Exatamente até que ponto podemos confiar? Será que o Estado de Direito existe lá mesmo? Será que eu posso confiar no governo? Tudo isso é colocado em questão. E aí, o mundo hoje vive uma concorrência muito grande entre mercados que querem receber esse investimento. Aí você pensa, bom, se essa imagem foi destruída, ou pelo menos está sendo afetada, o que vai acontecer é que justamente você tem investimentos que vão repensar o seu destino. Quando isso acontece, sabe quem é afetado? É o trabalhador brasileiro, que obviamente está ali esperando novas oportunidades de negócio, novos postos de trabalho, um novo salário, etc. Se você não tem essa inserção internacional, quem é afetado não é quem tem dinheiro para ir para Miami, para Nova York ou aqui para Genebra. É justamente os primeiros afetados são aqueles que não pensam, nem sonham em poder ter um passaporte para viajar para o exterior. Então, é tão dramática a história que essa destruição da imagem internacional do Brasil, ela afeta, acima de tudo, os mais vulneráveis, que hoje não tem nem como imaginar comprar uma passagem aérea para Miami ou para qualquer lugar do mundo. E, Jamil, olhando essa última semana de tentativas e ações de Bolsonaro, eu consigo avaliar ali um certo desespero por parte dele, da campanha dele, para tentar utilizar dessas agendas que seriam oficiais, que seriam agendas importantes de relação do Brasil com outras nações, que é algo, não dá para um país viver isolado, né? A gente precisa ter relações internacionais e boas relações internacionais, mas eu vejo ali um determinado desespero da campanha de Bolsonaro de tudo virar tentativa de reverter uma péssima imagem que o Bolsonaro tem aqui e tem para fora também. Você consegue perceber isso também? Exatamente, porque de fato o que o que o governo brasileiro vai ter de fazer, qualquer governo brasileiro em 2023, ao recuperar ou tentar recuperar a credibilidade, é mostrar que tem uma política pública para aqueles assuntos que preocupam o mundo. Pandemia, sim, mas acima de tudo, a questão do meio ambiente, a questão dos direitos humanos, defesa dos indígenas, todos esses temas. Como o governo brasileiro não tem o que apresentar, tudo vira, vamos dizer assim, spot de promoção, né? Vira live de cercadinho, porque não tem o que ser dito. Por que o presidente Bolsonaro não tem encontros com líderes internacionais? Porque tem muito pouco a ser dito, obviamente, em vários aspectos. Então, é muito complicado você querer fazer a sua política externa apenas com lives, Facebook, redes sociais, etc. Não é assim que é feito. E aí, claro, o que acontece é um esvaziamento da política externa. Hoje o Brasil, e isso é muito importante a gente entender, que hoje o Brasil ficou pequeno no mundo. Não é pelo tamanho territorial, é pela importância. Hoje o Brasil não é protagonista em nenhum assunto internacional. Nenhum assunto internacional. Naqueles que a gente tinha algum tipo de influência, algum tipo de impacto, nós optamos, ou de uma maneira muito amadora, deixamos espaço para que outros assumissem. Então, o que aconteceu nessas últimas duas viagens, e esse desespero, que eu acho que você colocou muito bem, eles são resultados de 3 anos e meio de destruição. Eles não são, vamos dizer assim, esse é o espelho. No fundo, essas duas viagens, elas sintetizam um colapso da política externa brasileira nos últimos anos.
Jamil, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero te perguntar, te questionar a respeito, você está aí radicado em Genebra, nós estamos a uma semana das eleições aqui no Brasil, essas eleições consideradas muito importantes. Jamil, eu queria saber de você que está aí na Europa, como é que as eleições brasileiras estão repercutindo aí na Europa, você que tem conhecimentos fora da Europa também, o que a nossa eleição está repercutindo aí fora, qual a expectativa aí na Europa da eleição aqui no Brasil? Existe muita expectativa no mundo inteiro. Hoje mesmo, por exemplo, o Papa Francisco recebeu um bispo e, inclusive, uma carta da Comissão Armes que falava justamente da eleição. Nos últimos dias, a Embaixada Americana esteve com o presidente Lula. Os europeus estão absolutamente monitorando tudo e também os asiáticos, chineses, etc. Por quê? Porque, obviamente, é um país que tem um impacto grande. Agora, existe uma espécie de costura internacional sendo feita, pelo menos entre as democracias, para se reconhecer quase que imediatamente o resultado das urnas que forem anunciados. Para quê? Para não criar uma brecha para que Bolsonaro, ou os militares, ou quem é que for, use algum tipo de dúvida para anunciar que não reconhece a eleição, não reconhece o resultado, etc, etc. Então, algo muito parecido com o que foi feito com o Joe Biden. Assim que o primeiro resultado de Joe Biden apareceu, choveu mensagens de apoio a Joe Biden de países do mundo inteiro. Por quê? Porque os governos queriam mostrar para o governo, e aí principalmente para Donald Trump, dizendo: não adianta, nós não estamos mais reconhecendo o senhor como presidente dos Estados Unidos. Isso, claro, enfraqueceu aquela tentativa de Trump de dizer que a eleição tinha sido roubada, etc, etc. No caso brasileiro, algo muito parecido vai ser feito. Vocês vão ver. Assim que o resultado sair, vários líderes internacionais vão se manifestar quase que imediatamente para reconhecer a vitória de um ou de outro. Não é o candidato que importa, é reconhecer a legitimidade da urna. É isso que vai ser feito. Tá certo, então, conversamos com o Jamil Chad, que é jornalista radicado em Genebra, na Suíça, e colunista do Portal UOL. Jamil, muito obrigada mais uma vez pela sua participação conosco aqui hoje. Um grande privilégio, meu. Bom dia, bom fim de semana para vocês. Abraço, Jamil. Abraço.